Aleluia, glória a Deus, a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu estou ao vivo aqui pelo Facebook e também pelo canal Josias Dias no YouTube. E convido a vocês, amigos, amigas do Facebook, vocês que me acompanham aí no Facebook, visite o meu canal no YouTube, em nome de Jesus, canal Josias Dias, para a glória de Deus. E muito obrigado a todos vocês, inscritos do canal Josias Dias. Vocês estão fazendo este canal proclamar a palavra de Deus. Quando você, é muito importante você clicar no joinha, me ajuda bastante. Eu ir além das fronteiras, quando você comenta, isso o YouTube está ajudando a divulgar os meus vídeos, para a glória de Deus. Então, por favor, desde já clique aí no joinha, né? E mesmo se você não gostar da mensagem, mas me ajuda aí, em nome de Jesus, que Deus vai te dar bênção sem medida. Clica aí no joinha, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E peço aos seus amigos para se inscrever no canal Josias Dias, né? Glória a Deus, para a glória de Deus. E Deus tem uma palavra direcionada à liderança. Glória a Deus. Os degraus da consagração ministerial. Os degraus da consagração ministerial. Para ser consagrado, meus queridos pastor, tem que subir os degraus da escada da hierarquia no ministério eclesiástico. Sim ou não? Tem que subir o degrau? Irmão? Tem que primeiro ser diácono, para depois ser presbítero. Para ser pastor, tem que primeiro seguir os degraus de subida, né? Porque eu conheço igrejas aqui na Paraíba, no Brasil, que para consagrar diácono, para consagrar presbítero, pastor, evangelista, tem que começar logo pela escadinha. Você começa primeiro por porteiro da igreja, aí depois você fica em análise, né? Aí depois consagra você a diácono, e aí vai, e depois consagra a presbítero, dependendo, né, da sua contribuição financeira todo mês, dando o dízimo certinho, aí você vai ser consagrado a pastor, né? E a igreja que consagra logo o diácono, né? A igreja que tem chamado para evangelista é logo consagrado, né? A igreja que vê que você tem chamada para diácono, consagra logo o diácono, não tem essa de escadinha não, né? A igreja que vê que você tem chamada de pastor, consagra logo você pastor, né? E há também igrejas que vê que você tem chamada para diácono, vê que você tem chamada para presbítero, vê que você tem chamada para pastor, evangelista, mas não tem essa dele querer consagrar você não, né? Porque a igreja que só consagra dirigente, só dirigente, e há só um pastor presidente. Abre 10, 15 igrejas e bota lá só dirigente, e às vezes você tem chamada para pastor, mas bota você como dirigente, porque se consagrar você pastor, aí os dízimos da igreja e as ofertas vai ficar com você, né? E por causa dos dízimos, eles consagram às vezes a mulher para pastora, né? O filho para pastor, que é para o dízimo ficar em casa mesmo. É judaísmo, irmão. É por isso que a obra está sofrendo, porque estão pregando judaísmo e não aquele evangelho que Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Qual é o evangelho que você está pregando? A igreja que não consagra ninguém, mesmo que você tenha a chamada de Deus para presbítero, diácono, evangelista, pastor, não é consagrado, né? Por causa disso aqui, ó. Por causa disso aqui, estão passando na frente de Deus, né? E a igreja que só consagra dirigente. O cara tem chamado para pastor, mas está sendo lá dirigente por causa do amor ao dinheiro, irmão, né? E a igreja que impede a chamada de Deus ministerial na sua vida, porque a igreja que bota lá só uma banda tocando, uma coisa muito bonita, todos os cultos é assim, uma banda lá, o cara com o teclado, canta uns 5 hinos, e depois a palavra, o pastor é só ele que prega, né? E que é para não ter trabalho de ter um grupo de louvor, grupo das crianças, o coral, essas coisas, que dá muito trabalho para o líder, né? A igreja que tem, as crianças vão ver a oportunidade pelas crianças, vamos ver a oportunidade pelas irmãs do conjunto não sei o que,
Isso dá trabalho e o interesse de muitos líderes é isso, não é a sua adoração, o interesse dele não é o seu glória a Deus e aleluia, o interesse e a alegria de muitos líderes é quando acaba o curto, né? Nessa quarentena tinha a lei política aí, né? Fechou todas as igrejas do Brasil e do mundo, e a preocupação de muitos, não de todos, não vou exagerar aqui, mas de muitos líderes a preocupação é porque as igrejas estavam fechadas, a preocupação dele era para faturar, a preocupação dele era os dízimos que não estava recebendo, porque o povo em casa não podia ir para a igreja, não podia abrir as igrejas, e a preocupação de muitos era mais faturar do que adorar, né? Então, meus queridos, meus amados, há muitas igrejas que por aí que a moda agora é botar um grupo de louvor lá com teclado, uma guitarra e acabar com esse negócio de grupo de criança, o conjunto tal, não sei o que, porque a preocupação é mais essa e isso impede o chamado de Deus ministerial na sua vida, né? Mas a igreja que tem compromisso com o céu, que está consagrando a quem Deus revelou, a igreja de pastores sérios neste planeta ainda. Louvado e agradecido seja Deus. Mas pela Bíblia, irmão, não tem essa de estar seguindo escadinha não, né? Mas qual da igreja está errando, está pecando? Aqui consagra logo para o cara, ou aquela que quem tem chamada para diácono está botando para ser evangelista, quem tem chamada para presbítero vai ser porteiro. Vamos para a Bíblia, irmão? Vamos para a Bíblia, amém? Sabemos, irmão, que na hierarquia militar, né, quando um soldado é promovido a cabo, ele sobe mais um degrau, não é isso? Da escada, né, da hierarquia militar, ele sobe mais uma escada, né? Aí depois vem a promoção para quê? Para sargento, né? E etc, e aí vai, né? Louvado seja Deus. Mas eu quero que vocês saibam, meus amados, meus queridos, que no quartel de Deus Jeová é diferente. Louvado seja Deus. Porque uma vez diácono para sempre, não tem essa de hoje diácono, depois presbítero, não. Hoje uma vez presbítero para sempre, uma vez pastor para sempre. Uma vez apóstolo para sempre. Aleluia, não tem essa de subir escadinha não, irmão. Esse negocinho de subir escadinha, isso é tradição religiosa. Isso é costume de algumas igrejas. Isso é costume de igreja, é coisa de homem que vai seguindo essa regra. Você está entendendo? Louvado e agradecido seja Deus. Então, se Deus te chamou para diácono, você vai ser diácono para sempre. Diga amém, diga graças a Deus. Se o teu chamado é para evangelista, você vai ser evangelista para sempre. Aleluia. Assim você sendo hoje diácono, não significa que amanhã você vai ser presbítero. Não significa que você subiu o primeiro degrau. Se Deus te chamou para ser diácono, isso não significa que você subiu o primeiro degrau, não. Não está dizendo que você subiu o primeiro degrau da escada para depois ser presbítero, subir o segundo degrau, o terceiro degrau, não. Porque em Atos 6, versículo 5, diz que Estevão era diácono. E Estevão não subiu degrau para ser presbítero ou pastor. Se você é diácono e acabou. Se você tem chamada de Deus para você ser evangelista, é evangelista e acabou. Se o teu chamado é pastoral, Deus não vai te botar para ser diácono ou evangelista, não, senhor. Se Ele ter chamado na sua vida para você ser evangelista, você nem vai ser presbítero, nem vai ser apóstolo, nem vai ser diácono, você vai ser evangelista. A chamada de Deus para a tua vida, irmão, é diferente da chamada do homem. Aleluia, louvado seja Deus. Então o título para este vídeo aí, irmão, é a chamada de Deus para a edificação da igreja. Glória a Deus, amém? Vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 11 e o 12, que diz assim: E ele designou alguns para ser primeiro porteiro da igreja, para depois ser aprovado, consagrar ele para o diaconato, né? E se como diácono for
aprovado, segue-se a escadinha até chegar ao pastorado. É assim que diz a Sagrada Escritura, é assim que diz o versículo aí. É assim que está dizendo Efésios capítulo 4, versículo 11 e o 12. Não senhor e não senhora, meu querido. Glória a Deus. Então qual é o verdadeiro, meu amado, chamado de Deus para a sua vida, para a minha vida? Qual é o chamado que Deus tem para a minha vida, para a tua vida? Louvado e agradecido seja Deus, a Ele seja a honra e a glória. Meus queridos, meus amados, se Deus Jeová não tem um chamado com você para diácono, se Deus Jeová não tem um chamado para você para evangelista, para presbítero, se Deus não tem um chamado para a sua vida para pastor, aleluia, e etc, etc, então não adianta você querer ser pastor se você não tem o chamado de Deus para pastorear. Não adianta eu e você querer ser evangelista, querer subir um degrau, né? Se Deus já decretou que o teu chamado é de diácono, não adianta você querer subir escada. Se Deus já decretou que o seu chamado é de evangelista, é de evangelista. Se Deus já decretou que o teu chamado é de pastor, é de pastor. Não tem essa de ser, não, primeiro tem que ser diácono, depois evangelista, depois vai ser pastor. Não, senhor. Porque se Deus te chamou para ser pastor, é para você ser consagrado logo, com pressa, pastor. E não é para ser consagrado antes diácono, aí depois evangelista, para depois ser consagrado pastor. Não, senhor. Não, senhora. O chamado de Deus para sua vida para pastor é para pastor. E não tem essa de primeiro ser isso, para depois ser aquilo, para depois chegar ao pastorado. Não. Isso é antibíblico. Agora, meu querido, se Deus não te chamou para ser pastor, se você não tem o chamado de Deus para ser pastor, não passe na frente de Deus, pelo amor de Deus. Não queira uma cadeira que não é sua. Não queira um chamado que não é para você. Porque você não vai aguentar, vai escandalizar o evangelho. A Bíblia não diz que um dia você vai ser membro e amanhã você vai ser diácono. A Bíblia não diz que hoje você vai ser diácono e amanhã você vai ser presbítero. A Bíblia não diz que você hoje é presbítero para depois ser pastor. Não diz assim não. Não é assim que diz Efésios 4, 11, 12. Não, senhor. Não é assim que está dizendo que você tem que subir uma escada. Isso é promessa religiosa, não promessa bíblica. Aleluia. A Bíblia não diz que hoje você vai ser diácono, amanhã você vai ser presbítero, depois de amanhã vai ser pastor. Não é assim que está dizendo Efésios mesmo, a promessa de Deus. Não é assim que diz Efésios 4, 11 e 12. Porque aqui está dizendo que o chamado ministerial nunca foi hoje você ser obreiro e amanhã ser diácono. Nunca foi você hoje ser diácono, amanhã ser presbítero, para depois ser pastor. Não, senhor. Louvado e agradecido seja Deus. Isso não é chamada de Deus, isso é chamada do homem. É tradição religiosa, é costume de algumas igrejas que tem por aí. Porque eu mesmo, Josias Dias, fico com a Bíblia, com o que a Bíblia diz em Efésios 4, 11 e 12. Vamos examinar as escrituras, meu irmão. Vamos ficar com o que a Bíblia diz, não com o que o homem diz. Ouça o que a Bíblia diz. E ele designou alguns para apóstolos, e outro para profeta, e outro para evangelista, e outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Veja que o chamado para apóstolo não é o chamado para profeta. Veja que o chamado para evangelista não é o chamado para depois ser pastor. Você está entendendo? Você pode dar glória a Deus e aleluia? Agora o que acontece é que muitos não têm um chamado para ser pastor, mas eles estão lá na frente da obra, no pastoreado, em cima dos púlpitos. Não tem o chamado para ser pastor, mas está lá. Muitos não têm o chamado para ser diácono, mas está lá, no diaconato. Muitos não têm o chamado para ser presbítero, mas está lá. E quem era para ser diácono, quem era para ser presbítero, quem era para ser pastor, está sendo evangelista, ou está sendo crente de banco.
Porque tem muito que era para ser evangelista e está sendo porteiro da igreja. Muito que era para ser presbítero está sendo diácono. Né? E quem tem a chamada está no banco. Muitos têm a chamada, está sendo desprezado porque não é dizimista. E outra coisa, não adianta, senhores líderes, consagrar alguém para o seu ministério, para a sua igreja. Não adianta o senhor consagrar alguém na sua igreja para ser presbítero, para você depois deixar no escanteio, desprezar, humilhar, né? Não adianta consagrar para depois você não honrar quem você consagrou, não honrar quem Deus revelou. Louvado e agradecido seja Deus. Há uma cobrança de Deus para vocês, senhores líderes, que estão consagrando por vista e não por revelação. Não estão pagando preço, não estão orando em jejum e oração, pedindo para Deus revelar, porque quem escolhe é Deus e a igreja. Louvado seja Deus. Então não adianta consagrar para desprezar, não adianta consagrar a pessoa errada. Louvado e agradecido seja Deus. Aleluia. Eu vejo aí muitos pastores que não estão consagrando a quem Deus revelou, a quem Deus já escolheu. E Deus vai cobrar dos líderes que estão vendendo os cargos ministeriais. Porque hoje em dia, aqui na Paraíba, no Brasil, para ser consagrado, tem que comprar o cargo ministerial, sim ou não? Ou eu estou falando alguma novidade aqui, meu amado, do Facebook, do YouTube? Porque eles só consagram, em muitas igrejas, não todas, mas muitos só consagram o ministério quem é dizimista fiel, quem dá 10% do seu salário. Eles estão vendendo o cargo ministerial. E a ver a pessoa que é consagrado não tem nem a chamada de Deus para estar na liderança, não tem nem a chamada de Deus para ser consagrado. Mas está lá de todo jeito porque comprou o cargo. E muitas das vezes que tem a chamada para o ministério fica no escanteio, no banco, é rejeitado, é perseguido. Porque não é dizimista fiel, porque não comprou o cargo ministerial. É por isso que a obra está sofrendo. Porque muitos que estão lá na frente não têm chamada de Deus, mas está lá ensinando e pastoreando. É por isso que o número de desviados está aumentando. Porque muitos hoje que são pastores compraram o cargo pastoral. Porque muitos hoje se rebelam das suas igrejas e abrem igreja por aí para pregar judaísmo. E Deus não mandou pregar dízimo, judaísmo. Deus não mandou cobrar dízimo de ninguém, 10% do salário de ninguém, porque dízimo da Bíblia nunca foi o dízimo da religião. Estamos no tempo da graça. E pela Bíblia, pela palavra de Deus, irmão, diácono é para a vida inteira, evangelista é para a vida inteira, presbítero é para a vida inteira, pastor é para a vida inteira, desde que tenha a chamada de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. É para toda a vida a chamada de Deus. Uma vez pastor, pastor para sempre. Uma vez diácono, diácono para sempre. Uma vez evangelista, evangelista para sempre. E etc, etc, não tem essa de estar vendendo cargo não, irmão. E se passar disso, vai pagar preço. Se passar disso, está indo de frente, de contra. Efésios 4, 11, 12, está indo contra a palavra de Deus. Se passar disso é tradição religiosa, é costume de igreja, é costume de homem, doutrina de homem, não é doutrina de Deus. Porque não está indo de acordo com as profecias bíblicas, com a palavra de Deus em Efésios 4, 11, 12. O Espírito Santo de Deus está falando, que tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Muitos hoje querem ser, mas não tem a chamada de Deus. Você tem que saber qual é o chamado de Deus para a sua vida. Você tem que saber, meu amado, meu querido, qual é o seu chamado. Você tem que saber se o seu chamado é de Deus ou é do homem. Aleluia. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. 28. Vamos ler aqui, meu amado. 1 Coríntios 12,
1 Coríntios 12, estou acabando, em nome de Jesus. O 12, 28 e 29, o que é que diz? Diz assim, irmão. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, e segundo lugar profeta, e em terceiro doutores, depois milagre, depois dom de cura, o socorro, governo, variedade de línguas. O 29. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagre. 30. Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Irmãos, vamos ler Romanos 12. Eu já estou acabando, viu, irmão? Tenha paciência, em nome de Jesus. 12. 4, 5 e 6 diz assim, ó. O 4 diz: porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. O 5. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Agora eu quero ler 2 Coríntios 13. 2 Coríntios 13, irmão. Está dizendo 5, 13, 5, é muito forte. 13, 5 está dizendo: examinai-vos a vós mesmo, examinai a vós mesmo, se permanecesse na fé, provai-vos a vós mesmo, ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovado. Cuidado, irmão, para que você não esteja reprovado diante de Deus. Agora eu quero finalizar com Lucas 12, 48, irmão. 12, 48. Vamos finalizar aqui para não fazer um vídeo muito longo. Louvado e agradecido seja Deus. 12, 48 diz assim, irmão. 12, 48 diz assim. Quero ler essa parte aqui que diz assim: a quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Ou seja, irmão, se Deus te deu o conhecimento que eu não tenho, que alguém não tem, você tem que ensinar, dar de graça aquilo que recebeste de graça, porque Deus vai cobrar de quem Ele deu muito. Se Deus te deu o dom da cura, o dom de expulsar demônio, você tem que exercer esse dom. Louvado seja Deus. Senão Deus vai requerer de você. A quem muito Deus deu, muito será cobrado. Se Deus te chamou para o pastoreado, Ele vai cobrar de você os cuidados das ovelhas que Ele confiou no teu ministério, nas tuas mãos. Se Deus te chamou para ser evangelista, Deus vai requerer de você depois, irmão. Louvado e agradecido seja Deus. Deus te chamou, te consagrou para que o nome dele seja glorificado e não o meu e o seu, irmão. Tudo é de Deus. Eu e você não temos nada se não for o Espírito Santo de Deus que nos use, irmão. Quando você dá glória a Deus e aleluia, não é você não. É o Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você hoje é um pastor, tem chamada de Deus, Deus vai suprir toda a sua necessidade. Se o teu chamado é de Deus, irmão, vai ter luta, vai. Mais grande vai ser a tua vitória. E se Deus te chamou, não dê ouvido a outras vozes, irmãos, disse-me-disse. O grande segredo de um líder é ele não dar ouvido às vozes contrárias.
ao que acham e pensam dele. Ele tem que dar ouvido à voz de Deus. Ele tem que dar ouvido à voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus está falando com você que ele te escolheu. Agora, você que não tem chamada de Deus, se contente com a cadeira que você está sentado. Louvado e agradecido seja Deus. Meus queridos, que Deus continue nos abençoando. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte do canal Josias Dias. A honra e a glória para Deus, a alegria para mim. Estou muito feliz, satisfeito, contente com vocês que estão interagindo aí, né? Fazendo com que a palavra de Deus, o Evangelho, seja proclamado no mundo inteiro, irmão. Eu estou pregando onde eu não posso ir, através desse vídeo, né? Eu não posso agora mesmo estar pregando no Rio de Janeiro, lá nas comunidades, mas com sua ajuda, se você compartilhar esse vídeo, muitas pessoas lá na comunidade do Rio de Janeiro vão me ouvir, né? Eu não tenho condições de estar pregando lá em Recife, né? Em Pernambuco, mas com sua ajuda, você compartilhando os vídeos, eu vou estar lá pregando, né? Em Recife. Eu não tenho condições, irmão, de estar pregando a toda a Paraíba, mas com sua ajuda, você compartilhando os vídeos, eu vou estar pregando aí. O nome de Jesus vai ser glorificado na minha e na sua vida, porque a estrela maior aqui no canal Josias Dias é Jesus. Ele é a estrela maior, irmão. A ele seja dado a honra, a glória e todo o louvor. O famoso aqui do canal Josias Dias é Jesus, porque eu e você sem Jesus nós não somos nada, irmão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você tem que saber qual é o seu chamado. Amém? Para não passar na frente de Deus e não corra do seu chamado. Porque senão Deus vai requerer de você. Louvado seja Deus. Amém. Eita, glória a Deus. Aleluia. Eu ia falar mais, irmão, mas se passar disso aqui, é carne. É só o tanto que Deus Jeová quer que eu fale. Amém? Deus te abençoe. E não esqueça de clicar no joinha, deixar o seu comentário, compartilhar. Tudo é para Jesus. Amém? A paz do Senhor a todos.